Um bom dia a todos os meus irmãos e amigos que nos acompanharão nesta escola bíblica dominical. Eu saúdo a todos os que estão nos assistindo. Temos amigos de vários estados, de várias denominações diferentes que me mandam mensagens, e todos são muito bem-vindos nesta participação. A lição de hoje trata dos batistas. A igreja, meus irmãos aqui da Batista Porto Santana, nós estamos encerrando a lição anterior, a lição que nós estamos estudando. Na verdade, nós já a terminamos no momento em que você estiver vendo essa gravação. E agora nós adotamos este livro, Bases Bíblicas. É um livro produzido pelos próprios batistas, pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, ela vai tratar de diversas questões relacionadas à fé cristã, diversas questões, e apresentar a base bíblica. Deixe-me ver aqui. Por exemplo, o índice, essa primeira parte, essas lições primeiras, possivelmente o primeiro trimestre, tratará dos próprios batistas. Quem são os batistas, sua história, etc. E depois são os pilares da fé batista, questões históricas, a doutrina, tem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. As diversas doutrinas serão estudadas a seguir. E, por fim, ou melhor dizendo, há um pilar, uma parte que trata da própria igreja, várias lições sobre a igreja. E lá no final vai trabalhar com questões práticas batistas. A lição de hoje, então, ela é uma lição introdutória, o que significa que não vamos mencionar, apesar de o título ser Os Batistas, não vamos tratar da história dos batistas. Vamos tratar aqui de algumas questões, de alguns princípios. A lição ela será dividida em duas partes. Neste momento, hoje, você vai estudar comigo a parte 1, que fala sobre as convicções comuns que os batistas possuem com outros cristãos. Isto é, nós cremos, diversas coisas que nós cremos, diversos princípios que nós seguimos, diversas doutrinas, são seguidas também por outras igrejas, como Presbiteriana, Assembleia de Deus, e as diversas outras denominações. Então, essa lição vai tratar agora, hoje, desses pontos comuns. E na próxima lição nós trataremos do que há de diferente, do que nos distingue das outras igrejas. Abram, por favor, você que está na sua casa. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, introdutório. Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Esse texto fala sobre como viviam os primeiros cristãos, a igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que tinham necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor
os que iam sendo salvos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Antes de introduzirmos o assunto, a lição propriamente dita, convido os meus amados a recitarmos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, então temos aqui a lição introdutória sobre os batistas. É muito importante você conhecer a denominação a qual você pertence. Muitas pessoas estão, às vezes, frequentando uma igreja, mas não faz a mínima ideia do que aquela igreja prega ou no que acreditam. Então, é muito importante você conhecer a sua denominação, que ensinam. Até porque, para você não viver uma vida em heresia, praticando heresias, aprendendo heresias. Se a sua igreja ensina falsidades, se a sua igreja não valoriza a Bíblia, você não pode ficar nessa igreja. Por isso, aqui nós faremos o estudo dos batistas. Estudaremos a história dos batistas nas lições próximas e estudaremos também estudaremos a história e a teologia dos batistas, isto é, as suas doutrinas centrais. Para iniciar, o autor da lição aqui cita um documento editado pela Convenção Batista Brasileira, a CBB, intitulado Pacto e Comunhão. Pacto e Comunhão você pode comprar em forma de livro. É um documento. Às vezes ele vem junto com a declaração doutrinária ou com os princípios batistas, porque ele é curto, não é muito longo. Então, às vezes, eles o colocam junto com a declaração, quando se compra em livro. Trecho inicial citado do Pacto e Comunhão. Diz assim: os discípulos de Jesus Cristo que vieram a ser designados pelo nome de Batista se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e, por isso, só recebiam em suas casas, em suas comunidades, como membros atuantes, pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, isto é, para os batistas, crianças recém-nascidas não podem ter consciência do pecado, ou o que é regeneração, o que é fé, o que é salvação, etc. Para adotarem essas posições, os batistas, segundo esse documento, Pacto e Comunhão, eles estavam fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinham todas as outras doutrinas que professavam, isto é, além da questão do batismo. Mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades, daí derivado a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, aquele que batiza de novo.
Ok, muito bem. Por esta definição que nós acabamos de ler, já podemos entender entender um pouco dos batistas, o que eles têm procurado desenvolver e praticar ao longo da história. Uma marca fundamental dos batistas é o amor pela Bíblia, pela palavra de Deus, e buscando sempre ser fiel, a fidelidade à palavra de Deus. Neste trecho que eu li, você deve observar o seguinte, que aqui então, esses cristãos mencionados aqui, os batistas, bem, deixa eu te falar assim, de forma introdutória, as questões históricas serão vistas depois, mas existem algumas linhas de pensamento, não é? Mas, de forma geral, os estudiosos da história remetem ao surgimento dos batistas há cerca de 400 anos. Então, 400 anos atrás, mais ou menos, não exatamente, não é? Nós tivemos a Reforma Protestante, o marco inicial, o dia que marca o marco da Reforma Protestante foi no dia em que Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. 95 teses. Foi no dia 31 de outubro de 1517. Então, Lutero, é claro, ele não foi o único reformador. Teve reformadores antes dele, pré-reformadores, como John Hus, pré-reformadores. E após o Lutero, teve outros. E mesmo durante a vida de Lutero, teve, por exemplo, Philippe Melanchthon. E depois veio João Calvino, Zwinglio, foram todos reformadores. Então, os batistas, eles nascem desse movimento que começa com uma reforma. Mas os batistas, essa perspectiva histórica, remete, então, os batistas lá aos puritanos ingleses. Não é? Por isso que a lição fala que há cerca de 400 anos. Há cerca de 400 anos. Então, os batistas, esses cristãos, o que o batista defende? O batista defende que nós temos que ser fiel às Escrituras, fidelidade às Escrituras. Só pode batizar pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas convertidas podem ser batizadas. E os batistas também naquela época, quando vinha uma pessoa e se convertia numa igreja batista, eles batizavam a pessoa de novo, ok? Se ela não tivesse sido batizada adequadamente. Então, o batismo, ele é um batismo que só pode ser feito porque em pessoas que creem em Cristo, creem no Evangelho, creem em Jesus Cristo, demonstra ter se convertido genuinamente. A pessoa, então, como é que a pessoa vai se converter? Se ela é criança. Então, os batistas não batizavam crianças. Criança não tem uma mente desenvolvida capaz de entender a mensagem do Evangelho. Ele não sabe nem o que é pecado, como é que ele vai se arrepender dos pecados, como é que ele vai crer em Jesus. Ele não sabe o que é salvação, para que eu preciso ser salvo? Então, uma criança, por isso, os batistas entendem que uma criança não deve ser batizada. O batismo de crianças se chama pedobatismo. Os batistas não praticam o pedobatismo, os batistas praticam o credobatismo. Credo tem a ver com fé, isto é, a fé batizam aqueles que creem. O credobatismo é o batismo daqueles que creem, que tem uma idade suficiente, uma mente capaz de entender. Então, não há necessidade. Às vezes você fala, e a criança, se morrer na tenra idade? Irmãos, a criança, eu creio que Deus salvará todas as crianças, não por serem crianças, mas Deus baseará a sua obra salvadora na obra de Cristo. O Espírito Santo aplicará a criancinha que morreu ali 1 mês de vida, 1 ano de vida. Eu creio que o Espírito Santo operará nesse coraçãozinho, nesse espírito, regenerando-a
soberanamente, mesmo sem ela crer. E então Deus a justificará e ela será salva. Creio nisto baseado na maneira como a Bíblia se refere às crianças, baseado também em Romanos 1, onde fala da responsabilização. A pessoa só pode ser responsabilizada se ela tem conhecimento, e criança não tem conhecimento. Mas aí eu vejo as pessoas dizendo assim, criança vai ser salva porque não tem pecado. Isso também está errado. Criança tem pecado. A criança, um bebezinho, tem pecado? Veja bem, o bebê nunca praticou um ato pecaminoso porque ele não tem consciência, não faz escolhas. Mas ele já nasceu com uma natureza pecaminosa. Então, ele não é pecador por atos, mas é pecador por natureza e carece de redenção. Os batistas não batizam crianças e entendem também que uma pessoa, para ser salva, pode ser salva mesmo sem ser batizada, no caso de uma criança. Ou de um doente mental que tem uma doença crônica, que ele morre sem ter como compreender o Evangelho. Então, os batistas só batizam pessoas que estão aptas a crer no Evangelho. Aptas a crer no Evangelho. Nos Evangelhos, ok? Os batistas se fundamentam nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os demais livros do Novo Testamento, e obviamente em todas as Escrituras. Ok, isso está na introdução. Aí ele fala assim, por que o batista foi chamado de batista, irmão? Batista, porque batista quer dizer batismo. Deram esse nome, os batistas foram chamados assim, devido à ênfase que eles davam ao batismo. Então, eles batizavam de novo, então eles foram até associados a um grupo que existiu na época, lá após a Reforma Protestante, chamado anabatistas, que quer dizer aquele que batiza de novo. Então, alguns entendem que os batistas vieram dos anabatistas, mas isso vai ser tratado mais adiante. Então, são chamados de batista, porque batista quer dizer aquele que batiza, ok? Muito bem. Ponto 1, que nós vamos estudar hoje. Ponto 1. Os batistas possuem convicções comuns com outros cristãos. Irmãos, nós cremos em certas verdades bíblicas que outros cristãos também creem. Quais são elas? Vejamos. Nós cremos, os batistas, isto é, nós cremos em Deus como o Criador de todas as coisas e como o nosso Pai Celestial, que chama a si mesmo todas as pessoas e manifesta disposição paternal para com todas as pessoas. Aqui não está dizendo, não está dizendo que uma pessoa não cristã necessariamente é filho de Deus. Jesus, lá em João, capítulo 1, 12, diz que os únicos que são chamados e que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus são os que o recebem. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas Deus, ele é o Criador, e ele cuida de toda a humanidade da mesma maneira. Esta é a graça geral de Deus. Irmãos, um ateu ele deixa de receber alimentos, deixa de receber água. Um ateu, às vezes tem até satanista, né? Atualmente você tem até satanista, né, que adota posições até mais radicais do que ateu. Deus deixa de conceder a essa pessoa a condição de ter alimento, de ter sustentação, de ter um lugar para morar? Não. A graça comum de Deus é distribuída indiscriminadamente. Jesus diz que Deus, nosso Pai Celestial, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Aqui nesta existência, Deus trata todos como um pai mesmo. Mas para a eternidade, você só vai ser tratado como filho de Deus se você já recebeu Jesus como seu Salvador. Então nós cremos nesse Deus glorioso que é Abba, Pai.
Isaías, capítulo 64, versículo 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Olha só, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Deus já é referido, já se fala sobre Deus como Pai, lá desde o Antigo Testamento. O povo de Deus entendia que Deus os tratava como um Pai, que Deus tem um coração amoroso, um coração paterno. Outro lugar que menciona Deus como Pai é o Salmo 103, depois você lê. Então, aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. Oh, glória a Deus! Você recebe, você é filho de Deus, você vai receber a proteção dele, o cuidado dele. Mas só que o Pai também disciplina. Se você fazer uma coisa errada, Deus às vezes ele vai te corrigir, vai te disciplinar, ele vai permitir ou te conduzir para uma aprovação. Tá certo? Às vezes você está sofrendo aí, porque você não corrige a sua vida diante de Deus. Então, Deus é Pai. Por que Ele te disciplina? Justamente porque Ele é Pai. Se você vê uma pessoa assim que está enriquecendo, um ímpio, né? Ele é ímpio, ele vive na bebedeira, no adultério, na prostituição, e ele é rico, e tem de tudo. Você fala, olha só, ele está sobre a bênção de Deus. Não está. É porque Deus abandonou ele não quer Deus é como um filho pródigo, né, que se afastou da casa do pai. Até que ele tome consciência de que a casa do pai é melhor, Deus vai tratá-lo como ímpio, deixando lá, viva a sua vida do jeito que você quiser. Né? Então, amados, esta é uma verdade que nós temos em comum com outras igrejas. Crer que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o nosso Pai. Segunda verdade que nós cremos, que várias denominações também creem, por exemplo, presbiterianos, assembleianos, Deus é amor, tem as igrejas neopentecostais, a Igreja da Graça de Deus, o pastor R.R. Soares, missionário, tem várias igrejas neopentecostais, né, Universal, enfim, deixando de lado as questões teológicas e tal, mas em todos os lugares tem cristãos verdadeiros, até no catolicismo, desculpe dizer até, né, mas no catolicismo também você vai encontrar ali pessoas que são cristãs verdadeiramente. E os católicos também creem em Deus como Criador e Pai, e creem também em Jesus Cristo como sendo o Filho encarnado de Deus. Esta é uma verdade comum a nós e às demais denominações cristãs. Creem que Jesus é o Salvador de todos aqueles que têm fé nele, tá certo? Às vezes as igrejas adotam credos, tradições, instituições e tal. Todas essas questões religiosas são importantes, mas não salvam. Quem salva é Jesus. Maria não salva, os santos não salva, os santos não salvam, quem salva é Jesus. Então a Igreja Batista crê em Jesus, crê que Jesus é a autoridade maior da igreja, não tem papa na Igreja Batista, ok? Pode ter uma pessoa, às vezes um pregador famoso da Igreja Batista, tinha o Billy Graham, por exemplo, mas não tem papa, não tem nenhuma influência sobre a igreja local. O presidente da Convenção Batista do Espírito Santo, da Convenção Nacional, da Aliança Mundial, eles não têm nenhuma autoridade para vir aqui, por exemplo, na Igreja Batista, e nos forçar a fazer algo. Se aqui a igreja se desviar das doutrinas batistas, o que eles podem fazer é desligar a igreja, mas eles não têm essa interferência. Então, Jesus é a nossa maior autoridade. Ele disse em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Os batistas creem, tá bem, irmãos, que todo ser humano, ele é capaz, aqui está dizendo assim, ele tem o direito de responder por si mesmo. E ele tem não só o direito, né? Porque lá quando você lê a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os princípios, você vê assim que os batistas querem que cada pessoa tenha uma competência em sua alma para decidir. Então a pessoa ela tem competência para abrir a Bíblia, ler e por ela mesma decidir no que vai crer. Então os batistas creem nisso. Deus criou o ser humano com uma mente, com uma vontade, com afetos, emoções e com uma consciência, com capacidade de raciocínio.
Então, os batistas creem nisso. Apesar de que o pecado tenha desvirtuado, deturpado a imagem de Deus no homem, não a destruiu de todo. Então, o homem tem ainda alguma consciência e ele é responsável, né? Romanos 1 mostra isso. Todo ser humano é responsável pelo que faz. Então, a Igreja Batista chama atenção para isso, chama atenção da questão da importância dos cultos e do serviço cristão, chama a questão dos os valores morais. A autoridade de Cristo não abrange só, aqui dentro da igreja não, abrange toda a sociedade. Os cristãos têm que sair por aí proclamando os valores do reino de Deus. Por exemplo, aprovaram agora, me parece na Colômbia, a morte, o assassinato de bebê chamado aborto. Aprovaram o aborto até 6 meses de vida. 6 meses de vida. O aborto é um crime, é um assassinato. Nós compreendemos os casos especiais, e aí deve ser, os pais têm que orar e buscar a Deus sabedoria. Mas aprovar aborto generalizado de bebês até 6 meses de vida, isso o aborto é sempre assassinato, mas até 6 meses de vida é um abuso. Então os cristãos devem pregar os valores morais, os valores cristãos, votar esse ano onde a eleição, votar corretamente, evitar. Nós vamos votar. Aqui na igreja eu já percebi que tem cristãos de direita e de esquerda. Ok? Já percebi. Tem cristão que vota no Bolsonaro, tem cristão que vai votar no Lula. Devemos conviver respeitosamente. Respeitosamente, ok? Sempre evitando. Os batistas não gostam que a política seja levada para o púlpito, que o pregador ou que o pastor assuma uma posição partidária. Não pode. Não é? Mas fora do púlpito, você é livre para dar a sua opinião. Mas os cristãos, a gente tem que ter respeito e amor no coração. Não pode ficar triste com o outro, ou com raiva porque o outro pensa diferente. Então, os batistas creem em Deus Pai Todo-Poderoso, creem em Jesus Cristo, creem no Espírito Santo. São crenças comuns a todas as denominações. Creia no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo de iluminar a nossa mente, para nós compreendermos as Escrituras. Os batistas creem que o Espírito Santo é em essência com o Pai e com o Filho, sendo, portanto, uma pessoa divina. Ele é o Espírito da verdade. Isaías 61, 1-3, Lucas 4, 18, 19. O Espírito Santo atuou na criação do mundo. Lá na criação, em Gênesis 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É Ele que ordenou o mundo. E o Espírito Santo não só participou da criação do mundo, junto com Deus Pai e Deus Filho, mas Ele também, irmãos, Ele inspirou as Escrituras. Como eu disse na lição anterior, a Bíblia pode ser chamada também de a palavra do Espírito Santo. Os cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amados, aqui na palavra de Deus, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, diz sobre o Espírito Santo. Jesus diz: e eu rogarei o Pai, e Ele vos dará outro consolador, no grego paráclitos, ou paracletos, como se lê às vezes. Então, que quer dizer consolador, auxiliador. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, melhor dizendo, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, Ele estará em vós. Então nós cremos no Espírito Santo de Deus, que Ele habita na igreja, que Ele habita em cada cristão. Jesus mandou o Espírito Santo assim que Ele ascendeu aos céus. Lá na festa do Pentecostes, então Jesus ele morreu, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, e no dia da festa de Pentecostes, os crentes estavam reunidos no cenáculo, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, como dizia a promessa da palavra de Deus. João 15, 26 também fala do Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando vier o Consolador,
João 16, 13, 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, diz Jesus, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amados irmãos, então nós cremos no Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo inspirou a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada, que no grego o sentido mesmo é soprada. O Espírito Santo soprou a palavra para dentro dos profetas e dos apóstolos. E eles registraram essa palavra sendo movidos, homens santos movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita a igreja. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós cremos nessa verdade gloriosa. Nós e todos os outros cristãos verdadeiros, de denominações verdadeiras, presbiterianos, assembleanos, quadrangular, enfim, todas as denominações que seguem a Bíblia, creem também. Creem em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E creem também na Bíblia como a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Ela é o registro da revelação que Deus dá de si mesmo aos homens, sendo Deus seu verdadeiro autor. Ela foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia revela os propósitos de Deus, mostra aos pecadores a salvação, edifica os crentes e promove a glória de Deus. O conteúdo da Bíblia é a verdade, sem erro, não tem erro na Bíblia. Quando alguém diz que tem erro na Bíblia, é porque não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia. Nós estamos falando dos originais, irmãos. Quando eu digo assim, a inerrância da Bíblia, que não tem erro, não estamos falando das traduções, ok? E nem dos manuscritos históricos. É lá dos originais, escrito pelo próprio profeta e apóstolo. Aquele manuscrito não podia ter erro, porque foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, a Bíblia revela... então, a verdade sem erro, e por isso é um perfeito tesouro da instrução divina. Revela o destino do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens, e deve ser interpretada à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Já lemos aqui o versículo que nos diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Às vezes tem umas Bíblias que colocam assim, as palavras de Jesus em vermelho. É maravilhoso ouvir as palavras de Jesus. O próprio Jesus dizendo, glória a Deus. Mas toda palavra tem o mesmo valor de ser palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Irmãos, nós também cremos na igreja, que a igreja é constituída povo de Deus. Ok? E a igreja não é uma denominação. Os batistas não é a igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja de Cristo. A igreja batista... reúne-se em congregações locais. A autoridade maior na igreja batista é na igreja local. Existe na igreja batista a promoção da pregação do evangelho e a promoção da santidade, da edificação dos crentes. A cooperação com outras igrejas. Os batistas cooperam com outras igrejas batistas e até mesmo não batistas. Aqui do lado tem uma igreja quadrangular que nós já fizemos intercâmbio com eles. Nós fomos lá num sábado, os jovens dirigiram o culto, eles vieram aqui e também dirigiram o trabalho. Então, a Igreja Batista favorece, apoia a cooperação. A nossa estrutura é congregacional, isto é um processo, envolve um processo democrático para a tomada das decisões. Tudo que é feito aqui não é o pastor que ordena, né? O pastor autoritariamente manda, não. Ele traz o assunto para o conselho da igreja, que são vários homens e mulheres que participam, depois, e é decidido, irmão, para valer na assembleia, que é feita na igreja, assembleias ordinárias e extraordinárias. E aqui tem votação, se a igreja falar assim, essa proposta nós não apoiamos, votar em contra, não é realizado. Louvado seja Deus. Então, encerramos este primeiro ponto sobre os batistas, os princípios gerais dos batistas.
aqueles princípios comuns que nós temos com as outras igrejas. Se você estudar, às vezes, o catolicismo, por exemplo, que não é protestante, até no catolicismo, a igreja católica, você vai ver esses princípios ali também, quer dizer, alguns deles, né? Então, mas várias igrejas creem assim. Então, as denominações genuinamente cristãs, presta atenção para eu encerrar agora. Se você frequenta uma igreja, presta atenção nisso aqui que eu vou falar aqui. Se a sua igreja não crê nisso, não defende isso, sai dela e procura uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira crê em Deus como Criador de todas as coisas e que Ele é o Pai de todos aqueles que recebem Jesus. A igreja verdadeira crê em Jesus Cristo como Filho encarnado de Deus e que Ele é o único Salvador, só Ele é o caminho para Deus. A igreja verdadeira crê no Espírito Santo como um guia sempre presente. E Ele não só nos guia, mas Ele habita dentro de nós e nos capacita e manifesta os seus frutos por meio de nós. A igreja verdadeira crê na Bíblia como sendo a única regra de fé e prática. Nós podemos ter uma declaração doutrinária, os presbiterianos têm uma confissão, mas o cristão verdadeiro, até os presbiterianos também que têm a confissão de fé, defendem isso também. A autoridade maior está nesse livro santo, nos 66 livros da Bíblia. A igreja verdadeira, ela crê que a igreja só é constituída pelos verdadeiros cristãos, o povo de Deus. Louvado seja Deus. Esta, então, é uma introdução em que falamos do que há de comum entre os cristãos no mundo inteiro. Tem os protestantes, tem a igreja católica, tem a ortodoxa russa, grega, temos muitos pontos em comum, ok? Na próxima lição nós falaremos sobre aquilo que há de diferente, algumas questões diferentes. A paz de Cristo, Deus abençoe vocês.